Oi pessoal, meu nome é Cíntia Rossini e hoje eu vou ensinar vocês a fazer biscoitos craquelados ou crinker. Ele é conhecido como crinker também, tá bom? E para isso você vai precisar de 3 ovos em temperatura ambiente. E aí você vai colocar numa tigelinha esses ovos e vai mexer com garfo, tá? Para dissolver essa gema e essa clara, para fazer uma gemadinha, um omelete. Misturando. Perfeito. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar um bowl, tá? Um bowl. Nesse bowl, você vai colocar 80 gramas de manteiga derretida. Tem que ser manteiga para ficar mais gostoso o nosso biscoito, tá bom? Eu não aconselho a utilização de margarina para fazer biscoito. 80 gramas de manteiga derretida, 180 gramas de chocolate meio amargo derretido, 180 gramas de chocolate meio amargo derretido. Eu estou utilizando meio amargo, mas pode ser ao leite também. E você vai misturar a manteiga com o chocolate, tá bom? Terminada essa misturinha, o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos agregar agora os nossos 3 ovos. Então, temos aí na parte líquida 80 gramas de manteiga derretida, 180 gramas de chocolate meio amargo derretido e 3 ovos batidos. Vamos misturar. E agora a gente vai colocar 1 colher de sopa de essência de baunilha, tá bom? E vamos misturar. Agora nós vamos colocar 1/4 de xícara de cacau em pó. No caso, eu estou utilizando 100% cacau da Calebo, tá? Se você não tiver esse chocolate, pode ser cacau em pó, desde que seja uma porcentagem alta, acima de 70% seria o ideal, tá bom? Você vai misturar 1/4 de xícara de cacau em pó. Agora, nós vamos colocar nesta mistura meia xícara de açúcar refinado. Meia xícara de açúcar refinado. Vai misturar. E agora, nós vamos começar a agregar a farinha de trigo. No caso, é 1,5 xícara de farinha de trigo, tá bom? E você vai agregando a essa massa. Vai agregando a massa à farinha de trigo. Essa receita é muito simples e você não precisa utilizar a batedeira, tá bom? Você consegue fazer tudo na mão. Vamos colocar o restante da farinha de trigo. E depois da gente agregar toda a farinha de trigo, a gente só vai colocar meia colher de sopa de fermento em pó. Meia colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar essa massa
E assim que fica tudo uniforme, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir essa massa com filme plástico, encostando o filme na nossa massa, tá bom? Encosta o filme na nossa massa e coloca no freezer mais ou menos uns 30 minutinhos, tá bom? 30 minutinhos no freezer. Ó, tirei do freezer, tirei o filme e agora eu vou fazer bolinhas, tá? Nessa outra tigela eu tenho açúcar refinado com açúcar de confeiteiro, tá? Eu coloquei uma parte de açúcar refinado e uma parte de açúcar de confeiteiro. Você pode colocar uma xícara de açúcar refinado e uma xícara de açúcar de confeiteiro. Você vai fazer bolinha e vai jogar nessa misturinha de açúcar refinado e açúcar de confeiteiro. Ó, fazendo as bolinhas e jogando na nossa piscininha de açúcar. Ó, vai ficar muito parecido com almôndegas. Você pode até achatar essa bolinha se você achar que fica mais bonitinho, tá bom? Eu tô utilizando uma assadeira com um tapete de silicone, porque eu gosto demais de usar os tapetes de silicone, tá bom? No caso, eu tô utilizando o tapete da Rina, que é uma marca que eu utilizo bastante. Ó, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu tô abrindo um pedaço da massa e tô pegando uma ganache que eu tinha na minha geladeira, ó, fazendo uma bolinha e colocando no meio da massa e fechando. Você pode colocar brigadeiro, você pode colocar Nutella, enfim. Então, você consegue fazer também esse biscoito recheado. E fica maravilhoso se você fizer recheado, tá bom? Então, ó, pegando um pedacinho de ganache, colocando no meio da massa e fechando e fazendo a bolinha. Então, no caso, a receita eu fiz metade sem recheio e metade com recheio. É uma opção, tá? Mas eu aconselho a fazer tudo recheado porque fica incrível. Fica maravilhoso esse biscoito recheado. E você pode rechear com a Nutella. No caso, se você for rechear com Nutella, o ideal é você fazer bolinhas de Nutella, colocar um pouquinho no congelador e aí depois você pega essa bolinha congelada e coloca no meio da massa. Fica mais fácil e não faz melequeira, né? Então, ó, abrindo a nossa massinha, colocando um pedaço de ganache dentro da massa e fechando a nossa bolinha. Bom, vai ficar assim, ó, tudo coberto de açúcar, parecendo almôndegas. E aí você vai colocar pro forno. No forno eles vão começar a craquelar. Olha lá, começa a craquelar. Depois eu coloquei numa grade para secar, tá? Que aí ele fica mais crocante. E no final, tchazam! Olha que coisa mais linda! Linda e gostosa. Espero que vocês façam.